Olá, ouvintes do Mundo Jurídico, meu nome é Daniela Oliveira e sou a editora do Grupo GEM, editora forense. Estamos aqui para mais um podcast do GEM Jurídico. E temos a honra de receber hoje para o nosso bate-papo o professor Leonardo Ribeiro Dias. Ele é mestre e doutor em Direito pela USP, associado e diretor do Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas, IBR, e da Insol International. Advogado, professor em São Paulo, ele está lançando pela editora forense o livro Financiamento na Recuperação Judicial e Falência. A gente vai conversar um pouco hoje sobre como as empresas podem conseguir financiamento para se capitalizar e dar continuidade nos seus negócios, mesmo estando em recuperação judicial. Mas antes da pauta, um breve recado para você, ouvinte. Apresente o podcast do GEM Jurídico para um amigo ou para uma amiga. Vamos aumentar o tamanho da nossa podosfera. Olá, professor, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Daniele, muito obrigado pelo convite, agradeço a você, agradeço à editora pela gentileza e pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho. Professor, nós que agradecemos aqui a disponibilidade. A gente vai conversar um pouco sobre uma questão importante agora, que é a questão do financiamento das empresas em caso de recuperação judicial. A pandemia tem sido bem cruel, né? Algumas empresas, por exemplo, ficaram meses fechadas. Outras aí tiveram um impacto bem substancial, digamos assim, no seu faturamento. Quando a gente pensou que estava tudo, né, melhorando, de repente veio uma crise internacional que está pressionando aí os preços de matéria-primas em determinados setores e, consequentemente, também a inflação, né? Por conta de tudo isso, o Congresso aprovou uma mudança profunda na Lei de Recuperação Judicial em 2020. Quais foram os principais pontos dessa alteração? Muito bem. A reforma da Lei de Recuperação de Empresas já vinha sendo debatida há alguns anos. Desde 2016, o antigo Ministério, o que é hoje o Ministério da Economia, formou um grupo de trabalho para que se fosse preparada uma primeira minuta de artigos da lei a serem aprimorados ou introduzidos. Esta minuta foi preparada, foi objeto de amplo debate e ganhou alguns contornos diferentes ao longo desses anos. De modo que, em 2019 e 2020, falava-se apenas em otimizar o processo de falência, ou seja, as falências no Brasil demoram muito. As falências no Brasil recuperam pouco. Então, mexendo no processo de falência, de uma maneira positiva, melhoraria o processo de recuperação judicial. Mas, na medida em que os debates foram evoluindo, outras questões foram sendo acrescentadas no anteprojeto. Diversas minutas circularam no mercado, no Congresso, até que em 2020, por iniciativa da Câmara, foi aprovada uma primeira versão do projeto de lei, já não tanto com base naquela primeira versão de 2016, mas depois de muito debate, muito jogo político, muitas interferências de diversos setores, diálogo com todos esses setores, e foi se percebendo a necessidade de uma reforma mais ampla do que simplesmente uma reforma no procedimento de falência. Isso feito, o Senado aprovou o projeto que veio da Câmara, e esse projeto foi sancionado no fim de 2020 pelo presidente. E quais foram as principais mudanças? Primeiro, uma tentativa em diversos artigos de tornar efetivamente o processo de falência algo mais célere e eficiente. Segundo, no processo de recuperação judicial, foram incorporadas na lei diversas práticas aceitas pela doutrina e pela jurisprudência, bem como outros institutos que antes não existiam na lei ou que deveriam ser aprimorados, mas que foram acrescentados
por uma necessidade prática, por uma demanda dos operadores do direito. E, exemplificativamente, a introdução de normas de processos de insolvência transnacionais, a previsão de regras de consolidação substancial e consolidação processual, que é uma prática muito comum em diversos processos de recuperação judicial, a introdução expressa dos institutos de conciliação e mediação na Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação e Falências, e uma dessas introduções, e no que importa para este momento, é a introdução de regras mais específicas envolvendo o financiamento de empresas em recuperação judicial. Houve também algumas mudanças pontuais para a recuperação extrajudicial, que é um procedimento diferente, em certa medida, da recuperação judicial, de modo que buscou-se também incentivar esse procedimento. Mas, infelizmente, não se previu regras de financiamento de empresas em recuperação extrajudicial, ao menos expressamente. Não é? E o que o legislador fez neste ponto foi trazer algumas previsões, ouvindo, em certa medida, o mercado, daquilo que seria adequado e suficiente para se fomentar um mercado de financiamento de empresas que estejam passando por um processo de recuperação judicial. Se isso vai funcionar ou não, veremos. E a gente percebe que uma das grandes dificuldades que as empresas passam hoje é justamente conseguir financiamento para que elas consigam manter ali o seu capital de giro ou mesmo investimentos que sejam essenciais ali para o seu pleno funcionamento, né? Nesse sentido, professor, quais são os mecanismos que hoje em dia, com essa reforma, as empresas podem recorrer para esse tipo de financiamento? Antes da gente falar dos mecanismos, Daniele, nós temos que ter em mente que ainda existe um estigma muito grande envolvendo empresas em processo de reestruturação ou de recuperação judicial ou extrajudicial. Automaticamente, o crédito cessa quando a empresa ingressa com pedido de recuperação judicial. Sem as linhas de crédito, ela não consegue comprar matéria-prima, ela não consegue pagar os seus funcionários, e ela já é uma empresa, via de regra, alavancada, uma empresa endividada. Portanto, prover o capital de giro necessário para que a empresa mantenha suas atividades durante o processo é crucial para que se tenha uma recuperação judicial de sucesso, para que a empresa consiga se reerguer e voltar ao mercado numa condição de competitividade. Mas, infelizmente, o custo de oportunidade ainda é muito grande. Ou seja, o investidor ou o concessor do crédito pondera entre emprestar dinheiro para alguém em condições melhores, alguém que não está em crise, e alguém que está assumidamente em crise. Nessas circunstâncias, para que o credor ou o investidor, o financiador, assuma um risco de emprestar dinheiro para uma empresa assumidamente em crise, ele precisa de uma contrapartida. Essa contrapartida pode vir tanto em garantias, portanto, é natural que sejam exigidas mais garantias do que em uma operação de crédito normal. Em segundo lugar, na taxa de juros. As taxas de juros vão compensar e devem compensar o risco assumido pelo financiador. E, da perspectiva da empresa, o que ela pode oferecer de garantias? Não é isso? Ela precisa ter algum bem livre, um imóvel, uma participação societária em outra empresa, ou então algum recebível, um produto de uma venda de alguma mercadoria, ou algum contrato que gere uma receita periódica para essa empresa em recuperação judicial, de modo que essa receita possa ser objeto de garantia para este financiador.
não é? E o que a lei tenta fazer para incentivar que este financiador assuma o risco, não é? Se tudo der errado, este financiador agora é o segundo da lista de recebimento na falência. Só fica atrás de alguns poucos créditos trabalhistas e de despesas que são consideradas indispensáveis para a manutenção, para a administração da massa falida, né? Ou seja, ele galgou uma posição muito melhor do que a que tinha antes da reforma. Então, esse é um ponto positivo. Mas aqui, nós estamos falando de um cenário de falência. Tá? Já no cenário de recuperação judicial, ele pode se defrontar com o inadimplemento. E, ao se defrontar com o inadimplemento, ele precisa ter assegurado que aquelas garantias que foram outorgadas vão ser exequíveis. Ou seja, que ele vai poder cobrar o crédito sem interferência do Poder Judiciário ou de outros credores, etc. E mesmo na concessão do crédito, ele precisa ter salvaguardas que não o desencorajem a desistir da operação no meio do caminho. Por exemplo, o que a lei introduziu, inspirada no direito norte-americano, a chamada irreversibilidade da decisão que autoriza a concessão desse crédito, a decisão judicial que autoriza a concessão desse crédito, que foi uma novidade na lei, né? De modo que você consegue reduzir as discussões e os questionamentos de outros credores ou partes interessadas em relação à concessão do crédito. Portanto, passamos aqui por três grandes blocos, não é? O primeiro deles é a existência de algum valor na empresa, seja representado por garantias, seja por garantias imobiliárias, seja por recebíveis. O segundo bloco é as salvaguardas legais, não é? E o terceiro bloco, a possibilidade de o credor conseguir cobrar a dívida em caso de inadimplemento, ainda antes de um cenário de falência, né? Portanto, resumidamente, esse é o cenário para cada uma das situações que se aplicariam para aquele que admite conceder financiamento para empresas em recuperação judicial. Professor, obrigadíssimo. Esse cenário geral, ele é bem interessante, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses pontos aí que o professor mencionou. Por exemplo, quais são as garantias que os financiadores de empresa em crise têm, né? O professor mencionou que eles têm algumas garantias, a questão do imóvel. Quais são elas? Então, eu falei de garantias que partem do devedor. Ele oferece as garantias de pagamento. Pode ser um imóvel, pode ser um veículo, pode ser uma participação societária, pode ser um recebível, ou qualquer outra coisa que, da perspectiva do devedor, do financiador, tenha algum valor e seja interessante, não é? Ocorre que, muitas vezes, isso não basta, porque existe um risco e esse risco precisa ser sopesado, precisa ser ponderado. E é muito comum que o devedor já entre com o pedido de recuperação judicial sem dispor de nenhuma garantia livre. Ou seja, todos os bens que ele tem já estariam onerados. Ou então, os bens desonerados não interessariam para nenhum financiador. E aí que entra não só o papel da lei, como o papel dos operadores do direito e a criatividade dos agentes de mercado para superar esses obstáculos e tentar fomentar esse mercado. Então, que garantias que têm os financiadores? A lei já oferece, primeiro, uma posição melhor em caso de falência, e segundo, e isto sempre existiu, a lei permite, ou a lei prevê, que os créditos surgidos após o pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos efeitos do processo. Ou seja, não é um crédito
que vai ser pago nos termos do plano de recuperação judicial. Não é um crédito cuja eventual execução estaria sujeita à suspensão, como estão as execuções e ações dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Isso garante ao financiador que ele vai poder cobrar o seu crédito, mesmo com o processo de recuperação em curso. E, no caso de falência, ele vai ser lá o segundo da fila para receber. Outra coisa interessante é, como eu disse, a lei trouxe, inspirada no modelo norte-americano, a chamada irreversibilidade da decisão que autoriza o financiamento. E como que é isso? Não é? Aqueles financiamentos que envolvem bens do chamado ativo não circulante do devedor, e aqui, normalmente bens que não se destinam à venda, que são imóveis, que são participações societárias, bens de maior valor, tá, via de regra. A venda ou a outorga desses bens em garantia durante a recuperação judicial depende de autorização do juiz. Tá? Portanto, se o devedor precisar de um financiamento e quiser dar um desses bens como garantia ao financiamento, ele precisa pedir para o juiz. O juiz fará um juízo de conveniência, enfim, vai analisar o pedido, vai ouvir o comitê de credores, se houver, e como o comitê de credores no Brasil é algo muito raro, ele vai ouvir o administrador judicial e então vai decidir se aprova ou não o financiamento. Essa decisão só pode ser modificada em eventual recurso, tá, se for demonstrada a má-fé do financiador ou a má-fé do negócio. O financiador que estiver de boa-fé e já tiver desembolsado o recurso, terá assegurada a estabilidade da sua posição, ou seja, a garantia que foi outorgada vai continuar valendo para ele, tá? Mesmo que o recurso seja julgado lá procedente, mas a garantia vai ser preservada e a extraconcursalidade, ou seja, aquela condição de ser o segundo na ordem de pagamentos da falência, continua preservada também, exceto se o recorrente, se o interessado, mostrar que o financiador não estava de boa fé. Do contrário, existe essa estabilização da decisão de primeira instância. E por que isso? Porque seria muito fácil para aquele credor ou aquele interessado que pouco tem a acrescentar, mas muito tem a tumultuar, discutir a operação com argumentos de oportunidade de mercado ou características que seriam muito subjetivas e próprias do tomador de decisão, que é o gestor da empresa. Gestor esse que continua na condução das atividades. Claro, sob a supervisão do administrador judicial, do juiz. Por isso que a autorização judicial para a celebração dessas operações é necessária. Mas não se substitui a competência, e a competência no sentido de quem é que toma a decisão, né? Quem é que escolhe o negócio, tá? E esta continua sendo dos administradores da empresa. Se para eles foi conveniente e é necessário contratar o financiamento nas condições ajustadas, a não ser que exista má-fé, um benefício indevido do financiador em detrimento da coletividade de credores, a não ser nessas situações, não há que se permitir que amplas discussões ou frentes de discussões surjam em relação ao financiamento. Que foi o que aconteceu em um grande caso aí de alguns anos aqui no Brasil, em que, no fim das contas, foram tantos recursos e efeitos suspensivos e ausência de trânsito em julgado que, passados alguns meses, o financiador desistiu do negócio.
Ou seja, era um financiamento que havia sido aprovado pela primeira instância, diversos credores recorreram, a decisão do tribunal demorou um tempo para sair, não foi uma decisão que se esperava, pelo menos até determinado ponto, e isso desincentivou o player a conceder o financiamento. E o que a reforma quis fazer agora é mitigar esse tipo de situação e apenas relegar para aqueles casos em que efetivamente existe a má-fé, que haja uma revisão dessa condição de autorização do financiamento. Então, essas são as garantias, não só as garantias que vão servir para garantir a operação propriamente dita, como também as salvaguardas legais que o financiador tem para conceder o crédito. O professor mesmo mencionou, né, que apesar de todas as garantias, de todas as salvaguardas, a gente sabe que no dia a dia, se para as empresas que estão ok já é difícil conseguir financiamento, imagina para aquelas que estão passando aí por uma dificuldade, uma recuperação judicial. Então, em muitos casos, uma das opções que essas empresas têm é justamente o aporte do capital feito pelo próprio sócio da empresa. Nesses casos, como fica? Quais as garantias? Como esse capital ele é tratado? Excelente. Né? Vejam, nunca se proibiu, tanto na legislação anterior não, antes da reforma, como depois da reforma, que um sócio aportasse recursos via mútuo numa empresa em recuperação judicial. Tá? Da mesma forma que ele também pode aportar esses mesmos recursos via participação societária. Ele aumenta a participação dele naquela empresa. Qual que é a diferença entre as duas situações? Aumentando a participação dele na empresa, ele assume um risco muito maior, porque se tudo der errado, ele não é um credor, ele é um sócio e ele só receberia aquilo que sobrar depois que todos os credores da falência forem pagos. Então, isso acabava desestimulando, como até hoje desestimula, muitos sócios a aportarem recursos via aumento de capital. Mas eles podem aportar recursos via mútuo. E antes da reforma, existia uma dúvida por conta do artigo 83, inciso 8º, que classificava os créditos dos sócios ou acionistas, ou melhor, créditos de sócios e acionistas como créditos subordinados. Ou seja, eles recebiam depois dos extraconcursais, depois dos trabalhistas, dos credores com garantia real, do fisco, dos quirografários. Ou seja, tinha bastante gente na fila para receber antes do financiador. E aí, poxa, mas vale a pena então ser um crédito subordinado? Isso também acabava desestimulando. Mas a doutrina já defendia, mesmo antes da reforma, que não se poderia automaticamente classificar o crédito de um sócio como um crédito subordinado, mas era necessário entender exatamente qual a origem e a natureza dessa relação de crédito. Pode ser uma distribuição de lucros que foi deliberada, mas não foi executada, pode ser o mútuo, enfim, pode ser uma série de coisas. E o que o legislador trouxe foi uma expressão muito interessante, que ele continuou mantendo como créditos subordinados na ordem de pagamento da falência o crédito do sócio, exceto se for um crédito contratado em condições de mercado e observando práticas equitativas e etc. Ou seja, se for aquele crédito concedido observando-se as condições que o mercado utiliza para a concessão do crédito, esse crédito será também um crédito extraconcursal lá na segunda ordem de pagamento, no segundo lugar na ordem de pagamento na falência. E essa posição é reforçada também por um artigo, que é o 69E, que prevê expressamente que qualquer pessoa poderá conceder o financiamento para a empresa em recuperação judicial, inclusive o sócio.
não é? Agora, muito bem. Se ele pode conceder o financiamento como mutuário, mutuante da empresa devedora, da recuperanda, e terá uma posição melhor na falência, algumas salvaguardas e alguns cuidados precisam ser tomados. E o primeiro deles é: o que seriam as condições de mercado quando um sócio empresta dinheiro para a empresa da qual ele é sócio? Existe uma diferença muito grande, porque o sócio, normalmente, ou é o administrador, ou indica o administrador. E aqui eu estou falando do perfil da maior parte das empresas brasileiras, que é um perfil de controle concentrado. O sócio controlador é uma figura definida, que normalmente é quem indica os administradores, quando não é ele próprio. Então, isso confere para esse sócio uma vantagem informacional que o mercado não tem. E o mercado precifica essa assimetria de informação. Em segundo lugar, se esse sócio for também o administrador, ele tem o controle do caixa. Então, num cenário em que não tem dinheiro para pagar a todo mundo, ele pode escolher pagar o financiamento dele a pagar outros credores. Existe esse moral hazard, digamos assim. Não é? Então, quando se trata de financiamento feito pelo sócio, é muito importante que o administrador judicial e os credores realizem uma verdadeira uma análise aprofundada das condições que foram oferecidas. Porque, ainda que o mercado cobre taxas de juros em determinado patamar, não é razoável que este sócio que tem vantagens em relação ao mercado cobre a mesma taxa de juros para compensar esse risco. Então, espera-se que o aporte via mútuo seja com uma taxa reduzida ou, de repente, nem tenha juros. Mas apenas garanta que, se tudo der errado, aquele dinheiro que foi aportado na tentativa de manter a empresa em atividade vai ser devolvido para aquele que assumiu esse risco. Mas o que não se pode dizer é que essa assunção de risco ocorre nas mesmas condições do mercado. Tá? Existe uma ponderação que deve ser feita entre quem são os agentes potenciais que podem financiar uma empresa em recuperação judicial. Então, é uma novidade interessante, que não é tão novidade assim, mas que parece que deixou mais clara a possibilidade de sócios emprestarem dinheiro para as empresas em recuperação judicial, mas isso precisa ocorrer com todas as cautelas, transparência e fiscalização pelo administrador judicial, pelo juiz e pelos demais interessados. Professor, além dessa questão do aporte do próprio sócio, né, uma das formas que as empresas conseguem financiar, digamos assim, o seu capital de giro, ou conseguir um capital extra para poder girar, né, conseguir continuar funcionando, é a venda de parte dos seus bens filiais ou as chamadas unidades de produção produtivas isoladas, né, durante a recuperação judicial. Como isso funciona? A reforma procurou incentivar que essa prática de venda de ativos ocorra de uma maneira mais segura e rápida e efetiva. Por quê? Em primeiro, ela reformulou o conceito de UPI, que era um conceito que a doutrina e jurisprudência já aplicavam como sendo equivalente ao conceito de estabelecimento. Então, a empresa pode se financiar vendendo uma UPI, que seria uma unidade produtiva isolada ou um estabelecimento dela. Agora, a lei diz que unidade produtiva isolada, ou UPI, pode ser qualquer coisa. Pode ser um único ativo, pode ser um conjunto de ativos, pode ser um ativo intangível, como uma marca. E este ativo, esta UPI,
pode ser vendida sem sucessão para o adquirente no plano de recuperação judicial. Ou seja, o plano de recuperação pode prever a venda de uma UPI, qualquer que seja ela, ou seja, existe ampla liberdade para o devedor e para os credores formatarem o que integrará esta UPI, o que fará parte desta UPI, não é? E também houve uma facilitação da venda deste ativo antes do plano de recuperação judicial, porque também pelo artigo 66 da lei, já se previa a possibilidade de alienação de algum bem do ativo não circulante, alienação ou oneração, como eu havia dito, desde que autorizada pelo juiz. Mas esta operação agora, embora exista a possibilidade de questionamento pelos credores via um procedimento específico, os credores têm determinado prazo para se opor e só um determinado percentual de credores vai poder se opor, e se houver este percentual, será convocada uma assembleia específica para deliberar sobre a venda ou não deste ativo. O fato é que as condições que a lei trouxe para que haja esse procedimento já são muito rígidas, de modo que, se houver autorização judicial, a operação vai poder ser feita sem qualquer receio, no sentido de que esta operação também estará resguardada no sentido de não ter, de ter assegurada a irreversibilidade da decisão que autorizou a venda do bem. Porque outra novidade que o legislador trouxe foi não só garantir a irreversibilidade da decisão que autorizou o financiamento, mas também lá no artigo 66A, também assegurou que o adquirente de boa-fé que tenha tido a autorização do juiz ou a previsão no plano de recuperação judicial para adquirir ou para comprar um ativo, essa decisão não vai poder ser nem anulada e nem tornada eficaz se o comprador do ativo já tiver desembolsado os recursos. Portanto, a reforma quis trazer segurança para o adquirente de um ativo, seja um bem do ativo não circulante, que são os bens que costumam atrair mais os investidores, seja uma UPI cuja venda está prevista no plano de recuperação judicial. Portanto, é uma forma de a empresa obter recursos, de se financiar e se capitalizar. Quando não há crédito, ela pode desmobilizar seus ativos, ela pode vender os seus ativos e obter recursos para manter as suas atividades ou para pagar os credores em cumprimento do plano de recuperação judicial. Professor, a gente falou aí de algumas formas que as empresas têm atualmente para conseguir essa captação de recursos, mas como a lei trata e como o que a lei prevê em termos de controle da administração desses recursos que foram captados? Porque muitas vezes pode haver essa captação, né, mas esses recursos acabam sendo mal utilizados, e aí quais são os mecanismos de controle para evitar esse tipo de coisa? Né? Exato. Ótima pergunta, Daniele. Isso foi uma lacuna da lei, tá? Uma lacuna da reforma, porque não há regras específicas de destinação dos recursos, nem de monitoramento do emprego desses recursos. Não é? O que a lei fala, em linhas muito gerais, é que o devedor pode celebrar contratos de financiamento para manutenção das atividades, cumprimento do plano, e etc. Ou seja, há um rol muito genérico. Ele fala lá de despesas de reestruturação, preservação de valor dos ativos, enfim. Isso envolve praticamente tudo que a empresa faz. Manter atividades, preservar ativos, despesas de reestruturação, quer dizer, é muito amplo. Tá? Então, não se prevê especificamente qual a finalidade
e o emprego dos recursos captados via financiamento. Não é? E, em segundo lugar, não há um procedimento de prestação de contas, pelo menos previsto na lei, do devedor em relação à utilização desses recursos. Não obstante, é natural e é um dever do administrador judicial fiscalizar as atividades do devedor durante a recuperação judicial, o que inclui o destino que é dado a esses recursos, como eles são empregados. E é recomendável que, no momento em que se pede a autorização para a contratação do financiamento, que o devedor informe para qual finalidade pede autorização para o financiamento. É para capital de giro? É para pagar empregados? É para reformar maquinário? Para tocar maquinário? Enfim, para finalizar uma obra que está em curso? Os credores e os demais interessados, sujeitos à recuperação judicial e também os não sujeitos, precisam ter plena ciência de como o devedor desempenha suas atividades. E se ele capta recursos e onera um bem de valor que poderia servir para pagar os credores sujeitos à recuperação judicial, ele precisa prestar contas disto. Ele precisa dizer e demonstrar como está empregando os recursos. Por isso, é fundamental que haja plena transparência por parte do devedor, fiscalização por parte do administrador judicial e também dos credores, para que fique claro que não há malversação dos recursos e que não há benefício indevido para nenhum outro credor ou para nenhum agente externo à recuperação judicial, em detrimento da coletividade de credores. Portanto, é um problema, é uma lacuna que a lei não trouxe dispositivos específicos, mas em uma interpretação sistemática e observando lá outros deveres do administrador judicial e mesmo o próprio papel de protagonistas que os credores exercem na recuperação judicial, é necessário que haja essa transparência por parte do devedor, de um lado, e a fiscalização por parte do administrador judicial e dos credores do outro lado. Só assim se consegue que exista um mínimo de controle de como esses recursos são empregados. Há outras soluções pontuais, como, por exemplo, que se abra uma conta específica para o depósito desses recursos e que esta conta seja aberta, seja de movimentação aberta a todos, de modo que todos possam ver um extrato dessa conta, enfim. Há algumas soluções pontuais que a própria prática acaba empregando nos processos do dia a dia, mas são soluções pontuais e casuísticas. O fato é que, em linhas gerais, é preciso disso: transparência e monitoramento pelos interessados. Professor, deu para perceber, então, assim, que houve uma evolução no sentido da legislação em relação à recuperação judicial e falência, mas a gente ainda tem um caminho a seguir aí pela frente, né? Com base nisso, hoje, quais seriam os principais obstáculos para o financiamento das empresas em crise? Ótimo. A lei endereçou alguns desses obstáculos, mas outros não, né? Então, o sistema financeiro pouco ou nada participou do mercado de financiamento de empresas em recuperação judicial por questões regulatórias. Não é? Fica muito caro e muito arriscado emprestar dinheiro para essas empresas por uma instituição financeira, bancos, principalmente os bancos. Tá? E eles acabam não participando desse mercado. A lei não tomou nenhuma iniciativa concreta no sentido de mitigar esse problema. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Não sei se seria o caso de atuação do Poder Legislativo ou muito mais uma questão regulatória. Mas o fato é que a reforma não olhou para esse lado como poderia ter olhado. O segundo ponto é que boa parte do que se falava é que
a classificação de crédito na falência dos credores extraconcursais, né, dentre os quais os financiadores, antes da reforma era muito ruim, porque ele era o último entre os primeiros, né, entre os extraconcursais. Agora ele é o segundo, ou seja, o financiador ganhou algumas posições lá. Mas na prática, existe uma figura que sempre existiu desde antes da reforma, que é a alienação fiduciária. E a alienação fiduciária não entra na ordem de pagamentos na falência se o credor tem o direito à restituição do bem que for arrecadado. Então, por exemplo, se um imóvel está garantindo um financiamento e o devedor quebra, é decretada a falência, aquele bem vai ser arrecadado, mas ele não vai ser vendido para pagar todos os credores seguindo a ordem legal. Aquele bem pode ser objeto de pedido de restituição pelo credor. Ou seja, ele fala, não, este bem é de minha propriedade, eu tenho alienação fiduciária, eu sou um proprietário fiduciário. Esse bem vai ser restituído ao credor, vendido, para que o seu crédito, única e exclusivamente, seja pago. Óbvio que se houver saldo, depois de deduzidas as despesas e etc., isso vai ser devolvido à massa falida. Mas essa operação não entra na ordem de classificação na falência, e pouco importa. Poderia ser o primeiro ou o último da ordem de pagamentos na falência entre os extraconcursais, porque se ele tem pedido de restituição, ele fica paralelo. Portanto, se aquele bem for suficiente para satisfazer o crédito, não vai ser um problema. Então, por mais que a lei tenha tentado beneficiar os financiadores, talvez tenha passado desapercebida essa realidade, que hoje os credores não pedem mais hipoteca de um imóvel. Os credores querem alienação fiduciária. E essa é uma grande vantagem da alienação fiduciária. Um terceiro ponto muito importante, e eu já mencionei, não há previsão de financiamentos para empresas em recuperação extrajudicial. A lei não endereçou esse problema. Quarto ponto, não há nenhuma ordem de pagamento durante a recuperação judicial, diferente do que existe na falência. E o que eu quero dizer com isso? A empresa continua operando. Novos credores surgem, novas obrigações surgem, e todos esses precisam ser pagos. Além disso, tem os credores não sujeitos à recuperação judicial. Os credores com alienação fiduciária ou com arrendamento mercantil, os credores por ACC, o fisco, etc. Então, num cenário de recuperação judicial, nada garante que o financiador vai ser pago primeiro que o fisco ou primeiro que o credor por ACC. Não há uma ordem. Há uma corrida por ativos que ocorre dentro de um processo de recuperação judicial. Muito embora boa parte dos credores, aqueles sujeitos à recuperação judicial, não mais participem dessa corrida, porque o crédito deles será pago nos termos do plano. Agora, a lei não diz que existe uma preferência de pagamento durante a recuperação judicial de um financiador em relação a um credor por ACC, ou ao fisco, ou a um credor, um crédito que surja durante a recuperação judicial. Então, num momento de inadimplemento, em que não haja decretação de falência, o financiador vai precisar cobrar aquele crédito. E pode ter outros credores também cobrando os seus créditos. De modo que nada garante que vai ser tranquila esta cobrança. Além disso, existe ainda muito arraigado no Brasil o estigma do devedor em recuperação judicial ou do devedor falido, e a lei até tenta modificar isso, mas isso só virá ao longo dos anos. Enfim, há uma série de outros obstáculos, como, por exemplo, você mesma trouxe na sua pergunta, a falta de mecanismos de transparência e de monitoramento adequados e eficazes, não é? Não há mecanismos específicos nesse sentido. Então, por mais que a lei tenha tentado trazer regras mais claras e mais específicas para o financiamento de empresas em recuperação judicial, é fato que os principais problemas persistem. Não é? E
é de se esperar o que o futuro nos trará em relação ao apetite dos agentes de mercado em ingressar no financiamento de empresas em recuperação judicial, apesar da manutenção desses inconvenientes ou desses obstáculos que o legislador não resolveu e talvez nem devesse resolver. Mas o fato é que eles existem, e se os incentivos hoje concedidos compensam esses obstáculos, isso só o tempo dirá. Professor, a gente vê ainda que tem um longo caminho a ser percorrido ainda, né? E eu queria entender um pouco qual é a ideia do professor em relação às perspectivas futuras do financiamento diante de toda essa realidade, dos problemas que ainda existem em relação ao financiamento, da conjuntura de mercado atual, com juros que está subindo e a gente não sabe exatamente qual é a perspectiva de futuro dessa taxa de juros, né? E essa situação realmente de mercado de um número cada vez maior de empresas tendo que recorrer, infelizmente, à questão da recuperação judicial. O que se tem observado depois da reforma foi um apetite um pouco maior de alguns agentes de mercado, e principalmente alguns fundos de investimento, para participarem de operações de financing, né, de financiamento de empresas em recuperação judicial. Mas nada que possa ser equiparado ao que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o financiamento funciona como não uma oportunidade de rendimentos, mas como um instrumento de governança e um caminho para a própria venda da empresa de uma maneira mais rápida e talvez eficiente ou não, isso aí vai depender conforme o caso, mas o fato é que o financiamento, o deep financing lá nos Estados Unidos é muito mais comum e uma oportunidade enxergada por muitos agentes de mercado e muitas vezes são até negociados com o próprio devedor antes do pedido de recuperação judicial, ou do que eles chamam lá do Chapter 11, não é? Ou seja, a empresa entra com o pedido e na mesma petição já pede a autorização para a contratação de um financiamento. Não é? Ou seja, a coisa é muito mais rápida e o que o financiador exige passa desde controles e estabelecimento de metas de desempenho econômico-financeiras que, se descumpridas, acarretam alguma consequência, como vencimento antecipado ou a obrigação de venda de algum ativo, etc., como também a exigência de assentos no controle, no conselho de administração, ou a indicação de um diretor na companhia, enfim. Ou então, o financiador participa da própria elaboração do plano e prevê que parte ou a totalidade dos ativos vão ser vendidas para um determinado player, e aí ele terá o direito de preferência, ou, enfim, algum mecanismo que o permita adquirir determinado ativo do devedor, utilizando o crédito que foi concedido no financiamento. Não é? Isso ainda no Brasil é muito incipiente, para não dizer inexistente, tá? Mas, do ponto de vista positivo, não é? Existem algumas iniciativas, já se verifica isso no mercado, mas, ao mesmo tempo, se nota que ainda há muitos agentes de mercado com interesse em participar, mas receosos porque a lei é nova, a reforma é relativamente recente e o instrumento ainda foi pouco testado. Então, não se sabe se realmente ele vai ser o segundo na falência, na ordem de pagamento, não se sabe se a decisão que autoriza o financiamento efetivamente vai ser estável ou vai ser irreversível, não se sabe em que medida a decisão pode ser irreversível, mas uma determinada disposição do contrato de financiamento seja declarada nula, e isso acabe provocando desinteresse no prosseguimento da operação. Enfim, ainda há muito que
que se experimentar, é um instrumento novo no Brasil, não é? Embora a prática já pudesse ser extraída desde antes da reforma de 2020, mas agora com regras mais específicas, ainda que talvez insuficientes, mas isso pode encorajar, como já vem encorajando alguns players. Mas é fundamental para qualquer recuperação judicial que o devedor tenha acesso ao crédito e, do lado do devedor também, é importantíssimo que ele não demore para pedir recuperação judicial, porque quando isso ocorre, muitas vezes, ele já não tem mais ativos para dar em garantia para ninguém, ele já não tem mais recebíveis. Então, não há valor. E quando não há valor, por melhor que seja a lei, nenhum agente de mercado vai assumir um risco, se ele não enxergar um valor. E o valor, seja nas garantias, seja na operação em si, ou no fluxo de caixa futuro, se isso não for possível de ser vislumbrado, infelizmente não teremos um mercado de financiamento de empresas em recuperação judicial. Do contrário, se houver perspectiva de valor para o devedor, aí sim fica mais interessante para esses agentes econômicos interessados de efetivamente participarem do mercado de financiamento de empresas em recuperação judicial. Então, hoje nós temos um cenário de taxa de juros subindo, isso encarece o crédito como um todo, acaba refletindo no crédito, eventual crédito para empresas em recuperação judicial, mas o tempo aqui é o inimigo de todos. Então, quanto mais rápido o devedor pedir socorro e quanto mais rápido ele conseguir obter crédito, maior a chance de recuperação, maior a chance de efetivo pagamento do financiamento e dos demais credores. Então, em linhas gerais, eu sou um crítico da reforma, mas, ao mesmo tempo, eu sou um otimista no que se refere às perspectivas futuras e eu realmente espero que esse mercado se desenvolva no Brasil nos próximos anos. Professor, todos nós esperamos, né? Porque realmente a saúde das empresas ela afeta diretamente aí a todo mundo, inclusive a nossa economia. Professor, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, por conversar com a gente por um assunto que, infelizmente, está cada vez mais importante, né? E você, ouvinte, se gostou, por favor, indique o nosso podcast para um amigo ou para uma amiga. O livro do professor Leonardo, Financiamento na Recuperação e na Falência, está disponível no nosso site, www.grupogem.com.br e nas melhores livrarias. Professor, as últimas palavras? Muito obrigado novamente pela oportunidade, Daniele. Agradeço à editora Gen também pelo canal e pela oportunidade de falar um pouco do livro, de expor as dificuldades que nós temos, o que a lei trouxe de novo. É claro que é muito pouco tempo para que a gente consiga falar de tudo. Acho que tem muitos aspectos ainda que devem ser explorados, não é? que foram tratados no livro, como isso funciona em outras legislações, como funciona nos Estados Unidos, o que a experiência estrangeira pode nos trazer de lição para cá, o que houve de experiências no Brasil em relação ao financiamento de empresas em recuperação judicial e algumas poucas decisões e experiências pós-reforma também são tratadas. Então, vale a pena conferir, o material está bem interessante, está atualizado e é isso. Professor, mais uma vez, obrigadíssimo e obrigado a todos.